Fala pessoal, e aí, mais um vídeo no nosso canal Fórmula Magna e hoje mais uma vez com o Rubem Melo e que não dispensa apresentação, pelo contrário, e hoje eu quero que ele fale um pouquinho mais dele para que a gente possa conhecer um pouquinho dessa trajetória vitoriosa que é esse especialista em vendas e marketing. Eu sou Márcio Porciúncula, sou empresário, consultor em marketing digital. E nós estamos trazendo mais um conteúdo para este canal que está começando e o pessoal já está buscando informação. Está muito bacana. Teremos mais e mais conteúdos. E aí, Rubem, tudo bem? Tudo bom, Márcio? Prazer de novo estar aqui contigo aí no canal, no Fórmula Magna. É uma honra poder estar aqui, ainda mais nesse momento tão importante que a gente está conseguindo aqui contribuir e ajudar as pessoas a empreender num país que tem tanta oportunidade, mas também tanto desafio, e ainda mais agora nessa época ainda de pandemia, né? Então, hoje vai ser bacana, a gente chega nessa nossa aula de número 3 e o tema diz tudo a ver com a nossa carreira, especialmente aquilo que eu, nos últimos mais de 20 anos de trabalho no segmento da indústria farmacêutica, trabalhando na área de marketing e também na área de vendas, né? E é o tema de hoje, a gente falar um pouquinho sobre como podemos pensar melhor as nossas vendas, as nossas estratégias de vendas, estratégias de marketing, para esse novo normal acelerado que a gente está se deparando. Então, hoje é interessante que a gente feche a nossa série aqui com esse conteúdo tão relevante para todos nós. Maravilha. Então, gente, está aí. Hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, que é marketing nesse novo normal acelerado, né? Então, eu trago aí essa fera para dar para a gente aí, para informar, para mandar esse conteúdo aí bem bacana. Vamos começar? Vamos lá. Então, deixa eu pedir sua licença aqui para compartilhar minha tela. Vamos embora. Que eu tenho algumas... Me avisa, Márcio, quando estiver já enxergando a tela. Tá bacana. Deixa eu dar um recado para o pessoal. Pessoal, olha só. Já vai colocando aqui, se inscrevendo no canal. Aperta aqui no sininho para vocês receberem conteúdos. Todas as vezes que nós postarmos conteúdos, vocês serem avisados. E mais, compartilhe com mais e mais pessoas que vocês acham que precisam desses conteúdos, tá ok? Então eu conto com vocês. E pode começar, Rubem. Bom, Marcos, como eu falei, hoje a gente vai estar falando aí nesse novo normal para o empreendedor brasileiro, falar um pouquinho de como nós podemos planejar melhor a nossa estratégia de marketing, a nossa estratégia de vendas. E eu tenho recebido, nesse momento de pandemia, a gente tem vivido muitas dúvidas, né? De como vai ser nossas vidas, como vai ser o nosso trabalho, minha profissão vai existir, não vai existir, todo mundo passando por essa avaliação. Mas tem uma pergunta, Márcio, que eu tenho recebido com uma frequência enorme. E aí eu decidi a gente começar por ela, que é essa pergunta que eu tenho recebido, que é com tudo isso só se falando nesse novo normal, se as lojas físicas irão acabar. Essa é a pergunta que eu mais tenho escutado e as dúvidas das pessoas. Será que a gente vai se deparar com esse cenário? Será que essa mudança será tão radical assim? E aí eu tenho pesquisado e lido um pouco a respeito, Marcos, nesse período, porque eu acho que a gente sim vai passar por uma grande mudança, mas também não sei se ela vai ser tão radical assim. Porém, eu acho que o conceito das lojas físicas tende a mudar um pouquinho. E aí, buscando muito até alguns outros países que já estão mais na frente do que o próprio Brasil nesse sentido, mas a gente está vendo que o varejo, as lojas físicas, elas mudam de contexto. Onde antes elas eram o centro de todo o negócio, toda a estratégia, tudo era voltado à loja, ela passa a ser um pilar importante, claro que sim, no negócio, mas não um pilar único, como até então em muitos segmentos, seja ele de um pequeno empreendedor ou seja ele de um grande. Por quê? Porque muitas vezes, acho que essa imagem até ilustra um pouquinho, essa conexão entre a loja física e a ação digital das empresas, ela vai acontecer porque o ambiente da loja física, a tendência é que ele mude para ser cada vez mais um ambiente de experimentação. Então, o consumidor vai ter um prazer de ir naquele local, de experimentar, de ter contato com produtos e com serviços. Então, acho que esse é um ponto bem importante
que o mercado vai passar por uma série de mudanças e é importante a gente se planejar e tentar antever esse movimento do consumidor. Por quê? Porque nesse ambiente de experimentação, Marcos, tem algumas coisas importantes. O primeiro ponto que a gente já falou até nas outras oportunidades aqui é que a gente tem uma mudança de comportamento do consumidor. O consumidor tem uma atenção maior, por exemplo, com a integridade da companhia. As compras dos consumidores, elas vão ser mais conscientes, elas passam a ser compras baseadas em avaliações da empresa. Então, não é mais aquela história do storytelling, né? E sim do story doing. O que a empresa está fazendo para a humanidade como um todo? Então, as avaliações... Fazendo realmente, né? Exatamente, é o que está sendo feito, não sendo dito, né? É uma mudança importante. Experiência, né? Exato, exatamente. E um outro ponto muito importante, Márcio, que entra nessa situação é que cada vez mais a gente está indo para uma modalidade de personalização. Aquela questão de segmentação foi um momento que nós vivemos no mercado, mas a gente está evoluindo e cada vez mais o consumidor, ainda mais nesse novo mundo que nós estamos vivendo, ele busca que sejam os seus sentimentos, as suas necessidades sejam despertadas, sejam de uma forma individualizada e personalizada. Então, isso é uma situação bem importante. Também vale destacar aqui, Márcio, a questão desse nome, o brasileiro gosta, né, dessas expressões, né, o omnichannel, né? O que a gente está falando isso? Vamos tentar traduzir, simplificar isso para o pequeno, microempreendedor brasileiro. O importante é a gente pensar, quando se fala em omnichannel, é de como eu posso estar presente e ativo em canais onde o meu cliente está frequentando. Então, não só no ambiente físico da minha loja, da minha empresa, mas também onde o meu consumidor ele está atuando, seja ele no mercado de digital, nas redes sociais, e como eu posso estar presente e ativo, interagindo com ele, se ele busca uma ação cada vez mais personalizada. Então, são pontos de reflexão que o empreendedor brasileiro tem que levar em consideração. E, por fim, mas nunca menos importante, pelo contrário, é um ponto fundamental nesse momento que a gente está vivendo, é a gente falar de inovação. É pensar que o que o meu cliente precisa hoje não vai ser a mesma coisa que ele vai precisar amanhã. E como que eu posso antever isso? E como que eu posso, talvez, hoje, pensar em necessidades que o meu cliente terá amanhã e que talvez ele ainda nem saiba? Então, acho que é importante a gente começar falando sobre isso, essa mudança conceitual de, por exemplo, de lojas físicas, esse novo propósito de experimentação e o que esse meu consumidor ele passa a esperar. E isso eu acho que vale para esse consumidor, independente se nós estamos falando de novo de grandes companhias ou pequenas companhias. E como a gente tem dito muito aqui, eu acho que esse momento ele é extremamente favorável às pequenas empresas, que elas possam competir através do meio digital de uma forma igual a igual e principalmente, às vezes, até melhor no que diz respeito a conseguir personalizar atendimento, que é uma missão muito difícil para uma grande companhia. Então, a gente vê nas redes sociais, algumas vezes, né, até empresas grandes com aqueles posts, a interação com o consumidor ela é padronizada, já é robotizada. Não é isso mais que o consumidor está buscando. Então, de novo, é uma grande oportunidade para todos os empreendedores brasileiros. E interessante, quero fazer abrir um parênteses dessa inovação. Existe um livro chamado Incansáveis. Esse livro diz que ele tem uma parte que diz que a cada 5 anos, a informação que você teve hoje, que você aprendeu hoje, já tem tudo alterado daqui a 5 anos. Muda. A cada 5 anos você não usa mais o que você usou hoje. Isso é impressionante, que a tendência é cada vez isso reduzir, tá? Com certeza. Cada vez reduzir. Então, te dá uma necessidade de inovar cada vez mais e, como a gente toca nesse tema aqui, cada vez mais acelerar o processo de inovação. Foi o tema que nós usamos no primeiro encontro, né? Do novo acelerado. Sem sombra de dúvida, as mudanças que iriam acontecer, elas estão sendo antecipadas aí. 15 anos, acho, se não me engano. A pandemia. E aí, Márcio, entra uma outra questão importante, começando falando de marketing e vendas nesse novo normal, é que tem uma coisa que a gente tem que se conscientizar, e por isso que eu acho que é bem importante, que o poder de atrair o seu cliente passa a estar na palma da sua mão. Acho que essa imagem ilustra isso. E isso nos dá uma condição de atuação, seja um pequeno, médio, empresário, podendo competir com empresas talvez de capacidade de estruturas maiores, né?
E por que isso, né? Porque quando a gente fala desse foco no digital, o primeiro ponto é esse que nós já vínhamos falando. Essa transformação digital ela já iria acontecer. Essa mudança do posicionamento das lojas, como, por exemplo, nós comentamos as lojas físicas, ela iria acontecer, mas ela vai ser acelerada em função da pandemia. Um outro ponto importante é a gente falar sobre a velocidade das mudanças nos canais digitais. Então, é muito mais rápido do que o modelo offline, né? O modelo que nós vínhamos mais acostumados. Um outro ponto de destaque é que no ambiente digital, a comunicação ela tem que ser muito direta. E mais do que isso, ela precisa ser direta e ela tem que ser relevante. Entra aí o ponto central, que a gente vai falar mais detalhadamente na frente, é que a gente passa para a era do marketing de conteúdo. A gente sai daquela era do marketing mais voltado em merchandising, em promoção somente de marca, e a gente começa a entrar em conteúdo, né? Então aí é um ponto relevante. E o digital nos leva a um cenário onde a disseminação da mensagem ela é muito mais rápida. Se a gente pensar que fazíamos um marketing alguns anos atrás, hoje a agilidade de implementação de uma ideia e de uma estratégia de implementação no negócio, ela ganhou um contexto totalmente diferente. Isso é uma excelente oportunidade. E nesse cenário que a gente está vivendo, um ponto importante da gente falar é sobre investimento, né? Um ambiente de incerteza no cenário econômico que a gente está vivendo. E os investimentos, eles estão crescentes, significativos no ambiente digital. Só que aí, Marcos, quando a gente fala em investimento, normalmente a gente pensa em grana, em recurso financeiro. É óbvio que se nós tivermos capacidade de investir nesse momento também na área de investimentos na área digital com investimento financeiro e investir certo, né, com estudo, com planejamento em cima disso, como nós já falamos nos episódios anteriores, é muito interessante. Mas mais talvez importante do que o investimento financeiro é o investimento de tempo, de planejamento nesse canal. E aí, um destaque que eu quero dar aqui é que a gente tem aquele hábito de dizer, mas isso que o Rubem e o Márcio estão falando se aplica somente para as grandes empresas. Gente, hoje a gente vê diversos aplicativos gratuitos que te dão condições de criar artes para fazer postagens, enfim, do teu produto, do teu negócio, sem ter custo nenhum. Então, o que precisa ali? Precisa se dedicar, obviamente, a ter um investimento de tempo. Então, se nós tivermos a combinação adequada de investimento de tempo no canal digital, mas também se tivermos ainda a possibilidade de impulsionar financeiramente, aí o resultado pode ser ainda maior. Mas mesmo que não seja possível no financeiro, é importante a gente se dedicar um pouquinho também nesse sentido. A questão do financeiro aqui está atrelado exatamente a acelerar o teu processo de crescimento. Quando você tem dinheiro para investir, é claro que você vai acelerar esse crescimento, mas de forma orgânica você consegue sim, né? Temos diversos exemplos aí que a gente pode citar. Exato. Mas você consegue acelerar sim. Basta você aí ter tempo e se dedicar a isso. Mas hoje você consegue montar um negócio do zero, com afiliações, com representações de produtos, uma série de estratégias dentro das redes sociais que você pode fazer sem dinheiro nenhum, no orgânico. Mas é claro, se você tiver um dinheiro para colocar, você tem uma aceleração de crescimento. Saber modelar, entender escalar, o que é e como escalar, são os pontos básicos para esse tópico. Perfeito, é isso mesmo, Márcio. E aí, seguindo, Márcio, a gente vai começar a falar agora um pouquinho sobre o posicionamento da marca. Esse é o principal. Objetivos que a empresa tem que ter nesse canal digital, né? E aí, de novo, aqui eu reforço, a gente já falou isso nos episódios anteriores, é fundamental a gente planejar o nosso negócio independente do nosso tamanho, um bom plano de negócio independente do nosso tamanho, porque esse planejamento e a análise do que vem dando certo e o que vem dando errado é que vai proporcionar que o negócio seja ainda mais sustentável a longo prazo, né? Então, Deixa eu só abrir rapidinho, você encontra no vídeo 2. No vídeo 2, nós explicamos lá como você começa a modelar através do Canvas. A gente dá uma ferramentazinha para você modelar o teu negócio e a gente explica lá, passo a passo, de como você faz isso. Nós tentamos simplificar isso para o empreendedor brasileiro. Acho que então, se você quer entender nosso propósito aqui. Se você quer entender mais sobre isso, assiste o vídeo 2
e você depois volta aqui no vídeo 3. Perfeito. Bom, falando um pouquinho então de posicionamento da marca, Márcio, acho que a primeira coisa quando a gente pensa em posicionamento, que eu acho que o empreendedor brasileiro tem que levar em consideração é a seguinte, a primeira pergunta que ele precisa responder para ele mesmo. Como eu quero ser reconhecido? Como que o meu cliente, quando lembrar da minha marca, tem que lembrar do meu negócio? Acho que esse é a premissa de tudo que aquilo vai ser feito pelo empreendedor brasileiro. Então, isso é uma pergunta que ele tem que se fazer, e isso é uma coisa que tem que estar dentro do seu plano de negócio, do seu plano de marketing. Isso é fundamental. Um outro ponto que vem na sequência disso e que está diretamente relacionado a esse posicionamento é pensarmos qual é o meu público-alvo? Quando a gente vai para o ambiente digital, e aí tu conhece muito melhor até do que eu, mas a gente vai para alguns outros termos, e aí surge esse termo, o famoso termo da persona. Talvez pode até assustar um pouquinho no primeiro momento, mas assim, qual é a importância de definir persona? Quando a gente está falando em persona, a gente vai tentar traduzir, né, esse termo, é a gente pensar uma segmentação, aprofundar ainda maior o meu público-alvo, quem é o meu real potencial comprador. E é importante no meio digital a gente definir essas personas, porque o meio digital nos permite impulsionar negócios extremamente segmentados. Então, por exemplo, a gente estava falando sobre fotógrafo, né, Márcio? A gente estava usando esse exemplo numa outra conversa nossa. Então, quando eu falo em fotógrafo, é muito amplo, mas eu posso ter fotógrafo de diferentes segmentos. Então, o meu produto se posiciona, ele é mais voltado para fotógrafos dos que buscam trabalhar no segmento X. O meio digital nos permite que os nossos investimentos de impulsionamento sejam focados nele. E aí, isso é importante para a gente definir depois o sucesso. Mas será que é essa mesma persona do meu negócio? Eu me imaginava vendendo o meu serviço, o meu produto para um tipo de público. E depois a gente acaba descobrindo que não, que tem outra persona que a gente tem um potencial talvez ainda maior. Então, esse é um ponto importante da gente definir aqui, certo, Márcio? É interessante isso aí. Alguns pontos para a gente poder discutir use sempre a palavra para. Para quem você vai fazer isso? Ah, eu sou fotógrafo para quem? Então, essa palavra para a gente usa para nichar, né? O nicho, ele é um pedaço de um segmento. Ele é um pedaço mais homogêneo de um segmento. Então, de que forma? Fotógrafo é um segmento, fotografia. E o nicho que você pode utilizar é um nicho, por exemplo, de moda. E você pode ainda nichar mais ainda, que é moda plus size, moda masculina, moda feminina. E essa persona é muito simples. É aquele amiguinho invisível que você tinha na infância. Quem era ele? É como se você fosse desenhar esse seu amiguinho e que essa pessoa vai consumir o seu produto. São pontos de interseção das características desse comprador. Todo mundo tem uma característica, mas existe uma característica homogênea que faz com que aquele cliente venha consumir o teu produto. Então, a gente chama isso de persona. E dentro do segmento você tem os nichos que você vai escolher. Você pode trabalhar com fotografia e abranger, claro, pode. Mas dentro do digital, aconselhável que você escolha o nicho. Nesse novo normal, mais do que nunca, a gente tem que ter os nichos focados. Não adianta como querer ser bom para tudo, fica mais complicado, né? Bom, passada a etapa do posicionamento, então de definir a empresa como a empresa quer ser reconhecida, qual o público-alvo, essa questão de definição de pessoas que a gente abordou, aí entram alguns outros fatores importantes para a marca, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso, mas é importante destacar a autenticidade hoje da marca. Hoje o consumidor espera de uma marca verdadeira, que ela tem uma característica própria, que ela tem integridade. Acho que são pontos importantes a gente destacar, que isso tem que estar na construção do nosso novo negócio, né? Ou no reposicionamento do negócio nesse novo normal. E aí entram os fatores tangíveis e intangíveis, né? Quando a gente fala do intangível, é o conceito da marca. Não dá para a gente mensurar isso, mas as nossas atitudes, a nossa autenticidade vai posicionando que a empresa seja percebida de uma forma, independente do tamanho, né? E assim como entra no lado tangível. Então, é aquilo que a gente vê, a logomarca da empresa, os produtos, os cuidados que a empresa tem. Então, a gente tem que estar, quando a gente fala em posicionamento da marca, tem que estar atento para esse todo.
E aí, uma coisa que se fala muito em marketing é sobre essa situação de força em branding. Ah, tá, mas Rubem, vamos trazer isso para a nossa realidade do nosso micronegócio. O que a gente está falando quando a gente fala, não, olha, é importante a atenção no branding. Nós temos que, quando a gente fala disso, a gente está falando de cuidar do meu negócio, do meu produto, do meu serviço e como fazer isso. Vamos tentar pensar como fazer isso. Acho que o primeiro ponto que eu destacaria para vocês, gente, é tentar, mais do que nunca, neste momento, humanizar as ações da empresa. E não importa o tamanho disso, mas o que importa é a atenção, não é o valor que é colocado, mas os cuidados que a marca está tendo nesse negócio. Um outro ponto fundamental é o relacionamento que a marca começa a criar com o seu público-alvo. A empatia, gente, é momento de todos nós nos colocarmos no lugar do outro, né? Então, esse processo de empatia, de como a empresa atua também e tenta entender como que a sociedade está necessitando da atuação da companhia, ela passa a ter uma relevância mais forte do que nunca. E, óbvio, não temos outra alternativa do que não aumentarmos o nosso foco em vendas online. Acho que cada vez mais, mesmo pós-pandemia, quando nós voltarmos a esse novo normal de uma outra forma, as vendas online passam a ter uma relevância cada vez maior e a gente já falou sobre isso nos outros episódios. Essa mudança cultural, ela vem para ficar. Então, qual vai ser o tamanho de cada segmento online e offline vai depender do negócio, vai depender do posicionamento da empresa. Mas esse é um pilar que não pode mais ser deixado de lado por muitos segmentos como era até então. E aí, entrando nos objetivos no canal do digital que nós precisamos ter, gente, um ponto fundamental no ambiente digital que nós temos que ter são que os dados que a gente possa, quanto mais dados a empresa possa colher, são ativos importantes. Mas a gente vai falando de sistema, desculpa, mas pode falar. Isso é ouro. Exatamente. Os dados é o que tem mais de valor, né? Nesse momento. Então, mas isso nós estamos falando de sistema, a gente está falando de investimento. Não, gente, a gente pode controlar esses dados de uma forma adaptada ao tamanho da minha realidade, ao tamanho da minha capacidade estrutural e ao meu tamanho de capacidade financeira também, não tem problema, mas a gente precisa ter atenção para isso, para captar os dados do nosso público-alvo. Então, o primeiro ponto é buscar o maior número de informações completas sobre esse público-alvo. Tentar, nessa forma, praticar, gente, a escuta inteligente, tentar ouvir o que esse cliente está sentindo, o que ele está imaginando, como ele está tentando trabalhar daqui para frente. São pontos que a gente tem que levar em consideração. E por que não, gente, nesse momento, cada vez mais a gente estimular pesquisas qualitativas, a gente fazer coisas de forma simples. As redes sociais permitem isso de uma forma bem fácil hoje, mas a gente ter essa interatividade com o cliente. Com certeza, essa interatividade vai fazer com que o empreendedor tenha ainda mais ideias de propósitos, de negócio que ele possa construir para a sua empresa, para o seu negócio. Então, esses são pontos importantes. Depois que falamos sobre isso, da questão dos dados que nós precisamos colher, aí entra outra parte da empresa, como é que ela vai, né, se posicionar. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar, gente, é que a empresa tem que estar informando algo. Quando a gente fala aqui, a gente está falando de conteúdo, a gente vai aprofundar esse tema mais ali na frente. E a gente tem que buscar, cada vez mais no ambiente digital, criar autoridade. O comportamento no ambiente digital, o conteúdo que vai sendo postado, que vai sendo gerado, vai trazendo cada vez mais autoridade para os negócios. E tudo isso para que a gente consiga tentar aumentar o nosso número de clientes ou o número de fãs, dependendo do segmento de negócio que a gente possa ter também, a gente pode trabalhar isso. Para a gente aumentar esse número, vai nos trazer mais possibilidade de ter sucesso ali na frente. E aí a gente entra no ponto, um ponto extremamente importante, que é como pensar as nossas vendas nesse novo normal, né? Acho que aí aqui a gente aprofunda essa parte que é uma situação importante. E aí, gente, me permitam ser repetitivo nisso, mas eu acredito demais nesse momento. Então, mais do que nunca, isso para mim já era uma coisa que em vendas já era importante antes dessa pandemia. Mais do que nunca, esses pontos para mim ganham relevância no momento de construção de um negócio. Um ponto fundamental, na minha opinião, tem que ter o negócio, o propósito, tem que ter um propósito legítimo.
e esse propósito que a empresa está fazendo, ofertando de produto ou de serviço, quando ele vem genuíno, ele ganha muito mais força de sustentabilidade. Ele vai entrar hoje num momento onde o propósito legítimo, a gente falou isso lá no primeiro episódio, a gente está saindo daquele mundo do capitalismo por ganho financeiro, mas para a gente pensar num capitalismo consciente, onde a gente pense também na sociedade como um todo. Então, esses 2 pontos, para mim, gente, são fundamentais e são iniciais para a gente começar um planejamento de vendas. Qual é o nosso propósito? E pensar que, nesses novos tempos, nenhuma empresa, independente do tamanho, ela vai se sustentar sem que ela pense no ambiente como um todo. Então, isso é uma coisa fundamental para a gente iniciar o nosso planejamento de vendas. Entender o seguinte: quando você monta uma empresa, que tipo de transformação essa empresa ela vai promover dentro da sociedade? Dentro da sociedade que eu falo é dentro do seu grupo, daquilo que você está inserido. Não estou falando de transformação no mundo. Você não vai conseguir transformar o mundo. Quem puder transformar o mundo, excelente. Mas que tipo de transformação você vai promover dentro da tua comunidade, dentro do teu espaço? Ou é um bairro, ou é uma rua, ou tua cidade? Que tipo de transformação você vai promover? Pronto. Se você encontrar, você encontrou o seu propósito. Então, você já tem Perfeito, mas porque já uma empresa já alinhada. A gente fala de mudança do mundo, eu acho que a mudança do mundo só ocorrerá a partir do momento que todos nós começarmos a fazer a mudança na nossa rua. Então, acho que isso vale para as pequenas mudanças que vão fazer diferença. Então, acho que esse ponto é importante a gente estar bem atento. E aí, Márcio, indo para o ambiente digital em vendas, eu queria falar um pouquinho mais aqui sobre o que a gente, traduzindo, né, a gente estaria aqui falando do atendimento 1 para 1. Ou também o famoso, dependendo do segmento do negócio, o B2B ou B2C, que aí muda se a empresa está diretamente se conectando para outra empresa, o seu negócio, ou se é diretamente com o consumidor final. Mas independente de se falarmos de B2B ou B2C, pensando no ambiente digital, o que eu queria compartilhar aqui com o empreendedor brasileiro hoje a primeira mensagem que eu tenho aqui é o seguinte: no digital, o sentimento de urgência ele é muito mais explícito, ele é muito mais intenso. Então, é o primeiro ponto que o empreendedor tem que considerar. No ambiente digital, eu preciso lembrar que a urgência ela é muito maior. Por quê? Porque o meu consumidor ele quer um retorno muito ágil e ele está esperando um retorno com competência. E, ao mesmo tempo, aqueles dados que a gente mostrou nos outros episódios. Ao mesmo tempo que, nesse momento de pandemia, o consumidor brasileiro, ele busca, são dados de pesquisas, né, que a gente já trouxe, ele busca as marcas que ele confia, ele também está aberto e ele está tendo experiência com outras marcas. Por isso que eu digo, é uma grande oportunidade para o pequeno e médio empreendedor brasileiro ter um posicionamento diferente no mercado daqui para frente. Então, começar o planejamento em vendas pensando nisso. Eu tenho que ter uma forma de atender essa expectativa dos meus clientes e no tempo certo. A comunicação ela tem que ser integrada em todos os canais que ele vai estar atuando e também nas redes sociais. Hoje em dia, a gente está vendo aí chats, grupos de WhatsApp como ferramentas poderosas para pequenos e médios negócios. Então, a gente tem que começar a pensar nessa forma aí, cada vez mais, gente, de um atendimento personalizado e usando o ambiente digital ao nosso favor. Acho que esse é um ponto importante. Tudo muito dinâmico, né? Exatamente. E aí, Márcio, e aí entra as redes sociais, elas ganham um espaço, uma relevância ainda maior. Gente, eu também me deparo com alguns amigos, colegas, que aí também a gente também vê a rede social muito rápida, muito dinâmica, né? E aí a gente vê, daqui a pouco surge uma nova rede social, recentemente surgiu algumas e viram febre, e como que eu acompanho todas elas e gerencio todas elas. Então, assim, gente, a primeira mensagem que eu passo aqui para vocês é o seguinte: tente entender qual é a melhor rede social para se relacionar com o seu perfil de cliente. Então, a gente tem diferentes públicos em diferentes redes sociais. Então, a primeira coisa que eu sugiro para vocês é isso. E, não sendo possível, que muitas vezes não é ter braço, estrutura para tudo isso, escolha pelo menos uma
e nela atue bem, nela você dê a atenção desejada. Nessa que você escolher, se você conseguir atuar em mais, ótimo, melhor ainda, mas se não, pelo menos uma, tente gerar conteúdo relevante. Esse é um ponto importante. Você não está mais oferecendo vendendo produto. Vocês estão colocando no mercado soluções. É isso que o cliente hoje ele busca no mercado. Então, a gente tem que escolher essa rede, buscar trazer formas de conteúdo para eles e trazer soluções. E sempre tentando humanizar a marca. E aí, a gente pode usar aqui muito bem os influenciadores. Mas aí estou falando, Rubem, está falando de influenciador, de blogueiro, de investimento alto. Não! O influenciador pode ser aquele teu cliente que vem sempre ali, você valoriza ele e ele vai multiplicando. Então, quando a gente fala em ambiente influenciadores no ambiente digital, ele pode ser qualquer pessoa que vocês entendam que são adeptos, que são próximos. A própria pessoa. Oi? A própria pessoa vai ser uma influenciadora. Sabendo comunicar. Então, a gente pode pensar diferente, né, no ambiente digital. Não é aquela situação daquele modelo antigo que nós só tínhamos mídia televisiva, que tinha que ser um ator famoso, uma atriz, que aí impulsionava muita venda, isso era inviável para o pequeno empresário. Por quê? Hoje a gente sabe que tem, na rua mesmo de casa, sempre tem, né, as pessoas que têm relacionamento, enfim, que podem ajudar, e eles podem ser grandes parceiros nesse sentido. Pensando em redes sociais, gente, aí a gente vamos para as ações que podem ajudar a realização de venda, né? E aí eu acho que basicamente tem 4 passos importantes que a gente tem, 4 pilares importantes que a gente tem que considerar em ações buscando vendas nas redes sociais. O primeiro, a gente tem que lembrar que a rede social ela foi criada, o intuito dela, o sucesso dela passa principalmente a busca por entretenimento. Então, a gente tem que lembrar que a nossa empresa vai estar nesse ambiente. E o ponto número 1 que nós temos que ter de ter isso em mente, que entreter é uma situação importante. O segundo ponto que é bem relevante é a questão de inspirar, né? É uma grande oportunidade a gente estar inspirando as pessoas a buscarem e se realizarem aquilo que elas gostariam de ter. E os últimos 2 pilares, não menos importantes, é a gente pensar em informar o conteúdo relevante que nós já falamos sobre isso. E, por fim, a rede social é fundamental que a gente se relacione com o nosso consumidor. Então, a rede social nos leva a pensar em entreter, inspirar, informar e relacionar. E tudo isso, gente, vai nos gerando um ponto fundamental no ambiente digital, que é a questão de autoridade. E por que a autoridade digital é uma questão importante? Porque a autoridade ela que vai gerar confiança. A partir do momento que clientes só compram quando eles confiam. Ou então, se eles não confiam, estão experimentando a primeira vez, a recompra só vai acontecer pela confiança. Então, criar autoridade no ambiente digital é fundamental para a gente estabelecer cada vez mais confiança com o consumidor. E aí eu trouxe, Márcio, um estudo aqui, uma fonte até de um site específico do WSite Brasil, falando um pouquinho sobre ferramentas digitais. E eu achei interessante porque eles conseguiram traduzir aqui nessa ilustração de uma forma mais didática, mais simples, o famoso funil de vendas. Que eu confesso que quando das primeiras vezes que eu comecei a falar sobre funil de vendas no ambiente digital, para mim foi um pouco complexo. Eu digo, não, mas precisamos entender um pouquinho melhor isso e tentar simplificar essa comunicação. E aí, esse estudo que eles estão apresentando, eles separaram aqui em segmentos. Então, vamos ver se eu consigo trazer esse funil de uma forma simples aqui em 5 passos. Então, vou até tentar utilizar o mouse aqui para sinalizar para vocês. Então, primeiro ponto que nós temos, pensando no ambiente digital, no funil de vendas, a gente tem o chamado público geral. Então, vamos imaginar que esse público geral é 100%. Vamos imaginar um produto, um serviço voltado para mulheres. Então, 100% das mulheres que estão nesse ambiente de rede social, de meio digital, são potenciais, aí seriam potenciais um público geral. Mas, obviamente, todos esses que visitam o site, os canais, redes sociais, não são todas as mulheres que vão ter o perfil adequado para aquele produto ou serviço, ou interesse para isso, né? Então, esse primeiro ponto, e aí veja que aqui a gente está falando que é só voltado ainda à despesa. Aqui a gente ainda não estava falando nessa etapa de receita. Então,
Depois, o funil de vendas nos leva a pensar, então, 100% das mulheres um produto ou serviço. E ele nos leva para um segundo passo, e aí já ocorre uma redução significativa da quantidade de pessoas indo para um público mais conhecido, a partir do momento daquilo que a gente falou anteriormente, da importância da gente colher os dados, né? Então, a gente começa a buscar quem acessou, quem realmente se interessou pelo produto ou serviço e começa a ter aqui contatos desses clientes que se cadastraram com sua base de e-mails. Então, a gente já ocorre aqui um segundo passo de segmentação, mas eu ainda estou falando de um ambiente no meio digital que só está relacionado à despesa, que ele ainda não traz receitas para a empresa. E aí a gente parte para um terceiro passo que já reduz bem o percentual daquele total de pessoas que estavam acessando inicialmente. E aí a gente vai falar de cadastros mais qualificados que possam receber contatos e mensagens de vendas. A gente começa a ter aqui uma interação mais detalhada de realmente potencial comprador. E aí a penúltima etapa no funil de vendas, já de novo com uma redução ainda importante da quantidade de pessoas, a gente começa a oferecer oportunidades para esses contatos que recebem propostas. E tudo isso que nós estamos fazendo, essa segmentação, nos leva a um percentual onde normalmente no segmento digital é um percentual menor, mas aí sim a gente chega no ambiente de receitas, onde os clientes começam a adquirir produto ou serviço. Então, esse processo ele é natural, a gente tem que entender que isso ocorre, não é todo o número, mas tive tantas visualizações, tantos acessos, mas a finalização foi baixa. Óbvio que quanto melhor conteúdo, quanto melhor for a minha estratégia nessas etapas anteriores, a maior a minha chance de aumentar esse potencial de finalização de negócio, seja de produto ou de serviço. Certo, Márcio? Excelente, exatamente. Muito bem colocado. O funil de vendas hoje é extremamente importante. E só abrindo aqui mais um parênteses, essa questão da despesa, você pode fazer também de forma orgânica, tá? Não necessariamente você investir algum tipo de dinheiro, mas levando em consideração aquele tempo que você precisa investir tempo para que você consiga desenhar e performar dentro desse funil de vendas. O tempo é importante porque você tem que gerar conteúdo, você tem que ter conteúdo, tem que ter consistência no seu conteúdo para que você tenha êxito de forma orgânica nesse funil de vendas. Isso é muito importante ressaltar, que a despesa ela pode ser investimento em dinheiro, mas de forma orgânica. Claro que tudo depende também do tempo que você quer crescer. Com dinheiro você cresce muito mais rápido. Com certeza. O ambiente digital, até porque ele é cada vez mais assertivo no público, né, que nós vamos atingir com o investimento. Mas, gente, uma coisa que eu acho importante reforçar aqui é que eu acho que quando a gente fala em negócios e no ambiente digital, se a gente vai para o offline, uma das coisas que eu vejo muito em alguns segmentos os empreendedores me comentam a importância do ponto, né? Então, pensando numa loja física, o meu ponto é fundamental, né? Porque ali, dependendo do número de pessoas que vão passar na frente, enfim, a relevância que o ponto tem. Isso eu acho que vale para vários segmentos de negócio. O que eu acho fantástico, porque pode parecer baixo esse percentual aqui de 2% no final do funil de vendas, mas o que eu acho fantástico é que vamos para o ambiente digital e se a gente começa a segmentar a persona, o público-alvo, já imaginou qual é o total de pessoas que começam? Esses 2% aqui podem ser muito maiores, uma quantidade muito maior do que isso, um ponto físico, muitas vezes numa melhor região de uma cidade, de um grande centro, com um aluguel alto, né? Enfim, acho que é importante a gente pensar que o percentual que chega aqui embaixo no ambiente digital é pequeno, mas o universo que eu posso atingir com o meu negócio ele ganha uma escala muito maior e nos dá a possibilidade de a gente ver cases de empresas que surgiram, empresas digitais que surgiram do nada, assim, né? E daqui a pouco passaram a ser empresas que hoje investem em mídia televisiva aberta, né? Então eu quero dar essa noção de oportunidade. Eu quero dar um case animador para o pessoal aí. Eu fiz uma campanha com um funil de 2 etapas. Não foram nem essas etapas todas, só 2 etapas. E tive uma conversão de 25%. Para você ter uma ideia. 25% de conversão. Então, porque o que faz diferença, né, Márcio, nessas etapas foi a campanha.
conteúdo, é a campanha. Então, foi uma campanha paga, tá? Uma campanha paga. Então, é isso que a gente tem que ter em meta. Acho que sim, a gente pode ter o ambiente digital um grande pilar para auxiliar. O meu negócio não passa a ser só online, né? Mas ele pode ser um pilar cada vez mais importante para o meu negócio. Com toda certeza. E aí vamos falar um pouquinho disso que a gente falou tanto sobre a importância da questão do marketing de conteúdo, né? Acho que isso é um fator relevante. E aí a gente tem alguns termos, quando a gente fala no ambiente digital, aí tem alguns termos, por exemplo, um famoso lead, né? O que a gente está pensando aqui que a gente quer começar sobre o marketing de conteúdo? Gente, o primeiro ponto bom, identifiquei meu potencial comprador. Acho que isso é relevante. Bom, ele apresentou interesse. Aqui no marketing de conteúdo é fundamental colhermos os contatos desse potencial comprador e muitas vezes a gente está dando isso em troca de informações, que a gente possa estar dando um atendimento, uma informação personalizada em troca disso. Mas a gente está no lead, a gente está captando potenciais compradores. Então é importante a gente colocar isso. O que eu posso trazer de informações que pode despertar o interesse do meu consumidor para que eu consiga captar também as informações dele e eu ir criando e ampliando a minha base de potenciais compradores. A famosa lista, criar uma lista, né? E interessante que você em nenhum momento falou, olha que interessante, em nenhum momento o Rubem falou eu dou produto para ele, ele me dá dinheiro. Não, eu dou um conteúdo para ele gratuito e ele me dá os dados dele, porque dados isso é ouro, isso é precioso. Então você não fala de vender nada, você fala de entregar algo e a pessoa em troca dá aí o WhatsApp dele, o e-mail dele, e ali você vai começando a criar relacionamento. É que a gente fala, né? O digital é democrático e nos possibilita a ampliar nossa capacidade de interatividade por várias cidades, não se restringe a uma loja física, né? Acho que esse Verdade, excelente. E aí, gente, para falar de marketing de conteúdo, acho que tem que ter uma coisa que é bem importante, que a gente vê em todos os estudos e pesquisas voltadas a marketing, é o seguinte: as pessoas estão cansadas de anúncios. Então, um anúncio, simplesmente por ser um anúncio, pode ser publicado no melhor canal, com o público, mas simplesmente só um anúncio não é mais o caminho. O nosso desafio é pensar em fazermos anúncios que não pareçam ser anúncios, que contem histórias sobre o produto, sobre o meu serviço, que criem conteúdo. Então, o desafio do marketing de conteúdo passa a ser esse. Um outro ponto importante que eu queria destacar aqui para vocês é o seguinte: hoje, ninguém vê ou lê anúncios. Elas leem e veem o que interessa, que acaba sendo, por sinal, um anúncio. Então, vejo que pode ser contraditório, mas assim, o marketing de conteúdo nos exige a pensarmos como que nós vamos passar essa informação para o meu cliente sem que seja uma coisa simplesmente pareça um anúncio, mas que eu esteja trazendo e despertando o interesse desse consumidor para o meu produto ou serviço. É um desafio grande para os profissionais das áreas. Isso é um desafio, gente, para as grandes empresas e também para o pequeno empreendedor. Por outro lado, eu vejo que a proximidade do pequeno empreendedor brasileiro com o seu cliente, ele está vivendo e ouvindo, vai fazer com que proporciona que o empreendedor ele seja mais assertivo em saber que conteúdo o meu potencial comprador ele deseja. Enquanto que a grande empresa tem uma estrutura enorme de marketing fazendo pesquisa, mas estão lá no escritório centralizado numa região e a empresa atua em diferentes mercados, com diferentes culturas. Então, de novo, gente, isso aqui é personalização. Quando a gente fala em humanização, cada vez mais um atendimento individualizado. Existe, no momento, uma oportunidade muito grande do pequeno empreendedor ele conseguir ter mais assertividade nessa personalização do que uma grande empresa. Então, é por isso que a gente reforça tanto essa questão de pensar tanto no conteúdo. E aí, algumas dicas importantes que a gente traz nesse sentido. A primeira gente, façam vídeos. Hoje, não precisa ser um vídeo produzido. Não, aliás, quanto mais natural, as pessoas têm gostado da naturalidade dos vídeos. Então, vídeo, eu acho que é uma forma importante de comunicar conteúdo do meu produto ou serviço. E aí um detalhe importante, e que pode soar estranho, mas façam vídeos com som
e preferencialmente com legendas, tá? No ambiente digital isso é importante. Mas eu pensar, Rubem, mas aí eu tenho que estar investindo. Gente, de novo, já existem aplicativos, o Márcio pode dar até dicas depois para você sobre isso, mas existem aplicativos gratuitos que vocês conseguem colocar legenda nos seus vídeos. Por que isso é importante? Porque tem gente que vai estar acessando e não vai estar com áudio. E aí ela pode ler o que vocês estão falando e se interessar e visualizar até o final. Enfim, então é importante se preparar para isso. Desculpa, tem um aplicativo chamado Clip, que é um aplicativo gratuito que você grava e já aparece as legendas conforme você vai falando. E se sair uma palavra errada, você consegue corrigir. É gratuito. Olha só. Então, são detalhezinhos, gente, que podem fazer diferença e aumentar significativamente aquela taxa de retorno que a gente estava falando, despertar o interesse nas pessoas. Então, são detalhezinhos importantes no ambiente digital que a gente tem que estar atento. O segundo que a gente traz aqui para vocês é o seguinte: tudo que for feito de conteúdo, tente direcionar para uma ação. Então, por exemplo, fez alguma situação de conteúdo, dá para fazer um link com compra aqui, ou veja mais no feed, no stories, ou visite o site. Então, vocês podem estimular todo esse conteúdo para que direcione para uma ação. Acho que isso é um ponto relevante quando a gente pensa nessa questão de marketing de conteúdo nesse ambiente digital. E aí, a próxima dica, ela começa até sobre aspas, porque eu queria aqui uma atenção de vocês. É porque quando a gente fala dessa palavra, ela pode levar sempre para um tom pejorativo. Então, quando a gente fala em subestimar, ela pode levar para o negativo. Mas aqui não é nesse sentido, não. Por isso que ela está entre aspas, tá, gente? É o seguinte: sim, subestime o seu cliente. Mas por que a gente está dizendo isso? Porque é o seguinte: não imagine que ele saiba. É fundamental a gente pensar nisso. O que talvez para mim já seja comum, termos, enfim, algumas situações, eu vou imaginar que o meu consumidor saiba, talvez ele não saiba. Então, tome atenção em tudo que vocês estiverem fazendo e pense: será que realmente o meu consumidor sabe disso? Eu tenho certeza dessa situação? Então, assim, entre aspas, tá, gente, porque é positivo, subestime o seu cliente. A quarta dica que eu quero colocar para vocês eu venho falando isso sempre, cada vez mais, quando a gente fala em humanização, a empresa, o serviço, o produto, ele tem que estar humanizado, ele está relacionado a histórias. Então, conte histórias, mostre aquilo como é que nasceu, como é que o seu negócio começou, qual é o propósito. Fale sobre isso. Não tenha vergonha, não, que isso com certeza vai trazer mais empatia com o seu consumidor. Quando você humaniza o teu produto ou o teu serviço, a quem está do outro lado no ambiente digital começa a criar essa empatia e ter uma interação ainda maior. Contar histórias verdadeiras, né, Rubem? Ah, com certeza. Tomar mais cuidado. Histórias verdadeiras para você não perder sua credibilidade. A marca ela precisa ser protegida com histórias verdadeiras. E genuínas, né? Aquilo que a gente falou, o comportamento da marca, o que está sendo feito, são coisas que o consumidor vai estar avaliando, a gente já falou sobre isso. Exato. A minha dica número 5, e que eu acho que é uma grande vantagem para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, no mercado atual versus as grandes empresas, se relacione com os seus clientes. A gente usa essa expressão, né? Mas pessoas compram de pessoas. Lembrem-se, mas o meu produto compete com uma grande marca, eles têm um sistema que interage, a rede social responde na hora automaticamente, mas aquilo não é humano. Aquilo não tem a mensagem direta, a troca que a pessoa percebe quando ela está realmente criando um relacionamento. Então, eu entendo que o momento é de oportunidade para o pequeno empreendedor, usando esse canal do ambiente digital e usando cada vez mais esse relacionamento com os seus clientes. Concorda, Márcio, com isso? Total. Isso aí é o básico para qualquer tipo de negociação. Você precisa entender que ninguém compra de máquina. As pessoas compram de pessoas e almejam, têm anseios, desejos, dores, e você precisa entender isso. E máquinas não conseguem ter esse entendimento, não tem essa sensibilidade. Então, eu falo para vocês isso, em grandes empresas, esse é eu acho que é a maior dificuldade que as empresas vão ter para ter esse relacionamento, essa humanização, esse contato com o seu cliente, que é uma vantagem, uma fortaleza do micro e pequeno. Então, eu reforço muito isso. Finalizando aqui, Márcio, essa parte dessa nossa etapa de hoje, a minha mensagem de marketing de conteúdo, eu queria finalizar passando para vocês a seguinte mensagem. É importante termos
um plano de postagem. Tá? Então, o que a gente está falando aqui de um plano de postagem? É importante que vocês tenham quais foram as datas e quais serão as datas de postagem, que materiais, que peças, que métodos eu vou utilizar. E tudo isso, gente, vocês precisam documentar. A gente precisa ter as informações documentadas porque vocês precisam ter as análises de o que performou, o que não performou, o horário de postagem, a interatividade, qual foi o método que eu utilizei. É fundamental no ambiente digital ter isso. Mas lembrem-se, eu tenho uma expressão que eu utilizo muito: o ótimo é inimigo do bom. Não queira fazer tudo perfeito, é melhor fazer as coisas acontecerem do que ficar lá querendo fazer perfeito, querendo e não fazer. Então, minha mensagem é, então, comece, lembre-se sempre disso. Registre tudo o que deu certo e o que deu errado. Por quê? Porque no ambiente digital não existe outro caminho, não existe uma receita de bolo. Você tem que testar, testar e testar. Então, esse plano de postagem, esse controle, essas análises vão te mostrar cada vez mais o caminho certo para o seu negócio, para o seu produto no ambiente digital. Então, tenha esse controle, pare, analise e teste. Teste novamente, corrija a rota, que vocês com certeza têm uma possibilidade muito grande de ter sucesso. E eu encerro aqui essa nossa conversa, Márcio, dizendo que eu tenho falado sempre, em todas as oportunidades que eu tenho de conversar com vocês, sim, gente, esse novo normal que nós estamos vivendo está trazendo grandes mudanças nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas profissionais. Sim, as mudanças são grandes. Por outro lado, gente, eu enxergo que essas grandes mudanças também são grandes oportunidades, em especial para o pequeno e médio empreendedor brasileiro, e é por isso que a gente se dedicou nesse período de trazer essas informações. Certo, Márcio? Excelente! Nossa, maravilha! Que aula, que coisa maravilhosa isso aí para vocês que estão acompanhando, chegaram até aqui agora, saibam que vocês estão saindo na frente, porque quem chegou até o final dessa aula e quem conseguiu acompanhar os três vídeos, tenha certeza que você é diferenciado, tá? Você está dizendo assim para esse momento: eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero mudar a minha vida e eu quero começar algo de forma certa. Então, se você conseguiu acompanhar os 3 vídeos e, claro, seguir aqui no canal, continuar acompanhando nossos conteúdos, tenha certeza que você está dando sim para você e não somente para o mercado. Primeiro, aquele sim para todos nós, depois sim a transformação num todo. Quero agradecer Rubem Melo, sem palavras, sem palavras para tudo que você trouxe para a gente nesses 3 vídeos, pela sua colaboração aqui no canal. Com certeza, nós não estamos nos despedindo do Rubem, tá, gente? Um até breve, porque a gente vai ter muito mais conteúdo desse cara que é, para mim, uma referência dentro do mundo dos negócios em todos os sentidos. Muito obrigado, Rubem, pela sua participação mais uma vez. E já deu sim para o próximo convite, né? Não vou nem perguntar se você vai participar mais não, né? Não, é uma honra. Não é convite, não, é intimação. Tá bom, é uma honra contribuir com o canal e também com o empreendedor brasileiro. A minha mensagem final é agradecimento e lembrar as pessoas que isso tudo vai passar, com certeza a gente vai passar sobre isso. Cada vez a gente vai estar mais próximo de que isso passe e que a gente encare nesse momento de crise. Lembre-se, a gente tira o S, fica CRI e a gente tem uma série de oportunidades aí para desenvolver os nossos negócios e fazer com que nossos negócios e o nosso país prospere. Obrigado pela oportunidade, Márcio. Um forte abraço. Maravilha, gente. Então a gente vai se despedindo de vocês. Um beijo grande, um forte abraço e não esqueça, inscreva-se no canal, clique no sininho e acompanhe nosso conteúdo. Valeu, obrigado.